relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E hoje eu quero continuar, falando sobre a mensagem A Festa das Trombetas e falando sobre a expiação. Falando sobre a expiação. Nós vamos ler, então, para falar sobre isso, Eu quero tomar uma escritura no livro aos Hebreus. Aos Hebreus. Eu quero ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. No primeiro versículo diz: Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino. E um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro também em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Está se referindo às 3 repartições do tabernáculo: o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Mas no segundo, que é lá no lugar santo dos santos,
véu adentro, o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Pela culpa, para fazer expiação. Então, Paulo está mostrando exatamente este dia do perdão, este dia da expiação. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Tudo estava apontando para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Mostrando as alegorias, os tipos, né? Consentindo somente em comidas, que eram as ofertas, bebidas, tudo em tipo. Nós já falamos sobre isso. As comidas, as bebidas, as várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Falamos aqui o culto passado, né, na quarta-feira, sobre a expiação, o significado da expiação. Mostramos, né, a expiação na arca, a expiação de Abel, né, ali, não, é de Adão e Eva, através da morte daquele cordeiro. Nós vimos isto em 2 mensagens, até por sinal, eu quero que vocês relembrem isto. Na mensagem A Arca, ele fala sobre expiação, e na mensagem Uma Insígnia, ele fala, nessas 2 mensagens, né, sobre a expiação de Adão e Eva, e na mensagem A Arca, a expiação nos dias de Noé. São 2 mensagens que nós citamos. Então, o profeta está dizendo aqui, Paulo está dizendo que isso foi feito como uma alegoria. Como uma alegoria. Alegoria um tipo, né, uma sombra. Mas vindo Cristo, veja bem, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes. Quando falar isso aqui, você já sabe, nós já aprendemos isso. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, nós poderíamos, puxar aqui como que os leprosos eram limpos. Na mensagem Águas da Separação, o profeta também mostra aquilo como uma expiação também. E aqui Paulo está citando isto. Está citando, a expiação através do sangue dos bodes,
bezerros, né? E a cinza de uma novilha, que é as águas de separação. Quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Aqui, irmãos, é essa expiação que nós estamos falando, essa genuína expiação. Olha o que ela faz. Vamos orar. Pai bendito, Pai celestial, mais uma vez eu agradeço ao Senhor por guardar-me até aqui, por me livrar do mal, do laço, do passarinheiro, das armadilhas, não deixando cair em tentação, como eu tenho orado todos os dias, livra do mal, não deixe cair em tentação, perdoa os pecados, as falhas. E Pai, o Senhor tem guardado a mim, como nós lemos aqui, o profeta dizendo, o Lírio, o pastor Lírio, o Dom, que é um servo público, que é para as famílias. Talvez não seja para o Lírio, talvez não seja para outros, né? Mas tem uma classe de pessoas que admiram, que usufruem daquilo. E, Pai, eu agradeço ao Senhor. Temos feito promessas de fidelidade, como um casamento, como um batismo, como um servo, para permanecer firme com um testemunho verdadeiro e limpo, para ser de bênção para o teu povo. Pai, como Paulo disse, o Senhor constituiu o bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E aqui eu me encontro grato ao Senhor, realmente recebo, Pai, essas orações como um motivo de mais responsabilidade, e que o Senhor possa também, Pai, pela Tua graça e misericórdia, derramar estas bênçãos sobre cada um que tem mantido firme e fiel como ovelhas sinceras, que reconhece o servo e assim, fazendo para o servo, está fazendo para o Senhor. A leitura de Tua palavra nesta hora também, queremos aprender, queremos alimentar, que Teu Espírito possa partir o pão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, então, aqueles que podem, né? Aqueles que podem assentar. Realmente, esta passagem, né, de Hebreus 9 mostra, né, algo tremendo sobre esta perfeição através desta genuína expiação. Paulo continua dizendo aqui, no verso 15, eu gostaria de ler mais um pouquinho ainda, e que todos possam ler, né? Vamos ler. Por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque aonde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Lembra que nós lemos aqui
Ele colocou o sangue por expiação. Sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, está vendo? Com água, lã, púrpura, isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Vocês vão lembrar que nós falamos sobre isso. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra ao santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Uma vez. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para aniquilar o pecado. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Agora, nós falando sobre, como eu disse, sobre a expiação, né, o significado da expiação em si, falamos sobre a palavra, né, o que a palavra em si significa para entendermos essa limpeza, né, essa cobertura, esse, como diz o Mombrano na mensagem arca, né, na mensagem aqui é a mensagem arca, isso? Ou essa aqui é a mensagem arca, irmã? Como ele disse aqui, né, expiação, expiar é colocar no meio, né? Colocar no meio. Eu estava lendo na mensagem A Festa das Trombetas, que é onde nós estamos parados aqui, né? Parados. E falando no parágrafo 290, onde Moisés e Elias têm de chamar eles. O jubileu pentecostal ainda está em andamento, ou tinha, falando de nós, das eras, falando das 7 eras, né? Ou tinha estado até esse tempo, vocês estão vendo? Agora, a festa das trombetas tem que ser conhecida para Israel. Então, vamos bem aqui, quero ler aqui, 290 da mensagem A Festa das Trombetas, e este aqui de Malaquias 4, está dizendo este aqui de Malaquias 4, nós sabemos quem é, né? Esse aqui, o profeta de Malaquias 4, não está conectado com esse aí, com Apocalipse capítulo 11. Não está conectado. De modo algum, não tem conexão. Malaquias 4 não está conectado com Apocalipse capítulo 11, de modo algum. De modo algum. Então, no parágrafo 290, ele disse que Malaquias 4 não está conectado com esse aí de modo algum,
de modo algum. Malaquias 4 não está conectado com Apocalipse 11 de modo algum, não tem conexão nenhuma ali. Note, observe aqui. Apocalipse 11 é o ministério de Moisés e Elias, as duas testemunhas. Vocês estão anotando? Quero que vocês anotem na mensagem de vocês aí, 290. E realmente, como disse o profeta, Malaquias 4 não está conectado. Malaquias 4 fala de Elias também. Tá, Malaquias 4 fala de Elias. Elias, ele disse, esse Elias de Malaquias 4. Esse de Malaquias 4 não está conectado com Apocalipse 11 de modo algum. De modo algum. 2 vezes ele disse, não está conectado ali. Apocalipse 11 é 2 profetas, Moisés e Elias. Então, Moisés e Elias, o ministério será Moisés e Elias mudando e chamando Israel das tradições judaicas. Das tradições judaicas. As tradições judaicas que ele está se referindo é a mesma que Paulo estava se referindo aqui. Em Hebreus capítulo 9, verso 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção. Até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, está vendo? Bezerros, mas por seu próprio sangue. Então, eles rejeitaram isto. Vocês estão entendendo? Eles rejeitaram isto. Então, o que o profeta está dizendo aqui? Que Moisés e Elias trará para eles uma mensagem, um chamado para eles, uma mudança, está vendo? Mudando e chamando, não só chamando, mudando, chamando, selando. Das tradições judaicas, ouçam das tradições judaicas, nas quais eles tinham estado enredados. Por isso que Paulo usa aqui até o tempo da correção. Hebreus 9, 10. Sendo profetas, Moisés e Elias sendo profetas, eles crerão nele. Vendo? Sendo profetas, eles crerão nele, chamando-os para a festa da expiação. Está vendo? Chamando para a festa da expiação. Cristo. Deixando-os reconhecerem Cristo. Deixando reconhecerem Cristo. Aqui, o perfeito sacrifício. Exatamente o que Paulo estava se referindo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Hebreus 9, 11. Você viu o que eles vão reconhecer? Porque a festa de expiação aqui é uma festa de reconhecimento. Não é a matança. É uma festa de reconhecimento. Reconhecendo Cristo. Aí, eles dirão, né, ele está vindo. Ele estará aqui, né? Os judeus estarão se reunindo, coisas assim. Coisas assim. Estão tudo ali. Então, quando ele vier, dirá, aqui estou eu. Estão vendo?
Onde recebeste estas feridas? Em casa de meus amigos. Está citando uma escritura. Agora, a mesma coisa que aqueles 2 profetas fizeram, a mesma coisa que aqueles 2 profetas fizeram, o que eles fizeram? Eles trouxeram uma mudança, uma correção, abre os olhos dele, eles têm os olhos abertos, eles reconhecem a expiação, Cristo, são selados, 144.000, através do ministério de Moisés e Elias. Esses 2 profetas fizeram isto. Porque ele está dizendo, a mesma coisa que aqueles 2 profetas fizeram, recordem, a noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias. Malaquias 4. Que deve chamá-los para fora de suas tradições. Então nós, irmãos, fomos chamados das tradições. Nós também tivemos nossos olhos abertos. Nós também fomos chamados das tradições. Nos foi revelado a expiação genuína para nós, através de um profeta. Para eles, através de Moisés e Elias. Então, quem que vai levar este evangelho para eles? Quem que vai trazer isso para eles? Moisés e Elias, não Malaquias 4. De modo algum. De modo não está conectado. Para eles é Moisés e Elias. Para nós é Malaquias 4, é um profeta, é um Elias, que chama para fora, agora das tradições, a noiva. Assim como estes profetas, Moisés e Elias, chamaram os judeus para fora do judaísmo, para Cristo, a expiação. Então, irmãos, não precisa, vamos dizer assim, não precisa, como alguns, às vezes, dizem que o profeta tem que ir lá para levar expiação para eles. O profeta tem que retornar, o profeta tem que aparecer lá. Olha isso aqui. Da mesma forma que esses 2 profetas, assim como esses 2 profetas chamaram os judeus para fora do judaísmo, para Cristo a expiação genuína, para Cristo a expiação, o que é a expiação genuína? A expiação genuína para Cristo, para a revelação, para a palavra, eles vão abrir a palavra para eles, eles vão reconhecer. Assim também os gentios já conhecem a expiação. Então, como que nós conhecemos a expiação? Como que nós conhecemos? Como que nós conhecemos esta expiação que nós vamos ver? Estamos vendo. Nós conhecemos essa expiação através de um profeta. Eles reconhecem a expiação através de 2 profetas, Moisés e Elias. E este aqui não tem nada a ver com eles lá, de modo algum.